Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui no canal e o ouvinte entrou em contato comigo, como sempre, né? Pediu para patrocinar um vídeo e o tema que ele pediu foi para falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, né? Ele usou até o tema do NGB News. E tem uma coisa que acontece nos bailes que não é que tá muito difundido hoje, mas é perceptível quando quem é carioca vai saber o que eu tô falando. Nos vídeos do NGB News, né? Aparecendo muito vereador e veveco, né? E isso era uma coisa que tinha nos bailes do Rio de Janeiro, mas era muito escrachado. Mas mesmo assim, os moleques da minha época botavam no minimamente o vereador ou o veveco pra mamar no sigilo. Só que eu quero usar duas situações que são parecidas, mas que as causas daquilo são meio que diferentes, né? Que é, por exemplo, eu esperei um pouco sair um pouco da mídia sobre isso, para o vídeo não sair da bolha, né? O vídeo tem que ficar na bolha. Mas teve aquele caso da Sister Hong lá, a Irmã Vermelha, né? Vocês provavelmente já viram, né? Ela botou mais de 1.000 candangos pra comer ela. E tinha muito cara que era casado, ou um cara num bom shape. Cara, pra você ter noção, né? Quando eu vi a lataria da Sister Hong lá, eu olhei assim e falei, caralho, bicho. Como é que o cara entra num quarto, naquela porra daquele cubículo daquele quarto, olha aquela porra, aquela maquiagem pesada, escuta aquela voz, olha pra aquilo ali e fala, vou botar, meu peru vai subir, eu vou botar meu peru aqui dentro. Cara, é assustador como alguns caras se sujeitam a algumas coisas, né? Por isso que às vezes eu fico pensando assim, eu falo, cara, se tem uma punição que nós homens sofremos na nossa vida, é a porra da libido, né? É uma coisa extremamente brutal. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. E ter uma libido alta parece até ser uma questão, porra, de saúde pública, sabe? Porque te coloca em situações extremamente tenebrosas. É só você ser empurrado para algum estilo de vida que você vai ser moldado, você vai ter sua vida moldada à sua libido, né? Mas aí eu quero falar sobre esses dois casos, tanto do Rio de Janeiro e também da China, para vocês verem como certos tipos de coisas podem tornar um grupo até grande de homens no, minimamente em bissexuais na encolha. E o caso da Sister Hong, eu vi muitos caras falando, caralho, como é que pode os malucos se submeterem a isso? Mas aí vocês têm que ver uma coisa que é muito cruel é, nesses tipos de países, né? Principalmente na China e alguns países da Indochina. A prostituição é ilegal, cara. Então, se uma prostituta for pega, ela vai pagar ali uns US$ 700, mais ou menos. Acho que até US$ 1.000 de multa se ela for pega, né? Tanto que a Sister Hong foi presa. É... Claro, ela gravou e tudo mais, divulgou isso, mas eu não sei nem se foi pra uma prisão perpétua ou pena de morte, não sei nem o que aconteceu. Eu vi boatos que tinha até pena de morte, eu nem sabia que tinha pena de morte na China para esse tipo de coisa, mas enfim. Muitos caras acabavam vendo aquela parada quando estourou e analisando os asiáticos que apareciam, porque a Sister Hong, ela pegava. Claro, ela tinha uns caras ali que eram a estética do Betinha médio, mas tinha muitos caras ali que tinham uma estética, uma beleza muito boa, até tinham relacionamentos. E, e graças a isso, por você ter uma sociedade onde o sexo é uma coisa muito cara, é uma coisa cara, e pô, eu não tenho como explicar pra vocês como a Money Pill é muito brutal pro asiático, principalmente pro chinês, né? Cara, é um outro mundo, é até muito diferente do Brasil. Não existe como eu explicar pra vocês em áudio. São certas coisas que vocês vão ter que ver na íntegra, né? Então você vai ver casos onde, se a chinesa ela não fosse ocidentalizada e ela vê que você ganha pouco, ela marcar o encontro com você e souber que um faxineiro, cara, ela vai simplesmente vai embora, ela vai te abandonar dentro do restaurante. Coisas desse tipo, né? Coisas escrotas desse tipo. E como você tem um país onde não tem prostituição, e a prostituição é uma coisa muito cara,
ou bem clandestina, então é muito oneroso pro cara fazer aquilo ali. E agora a China tá com um problema de empregabilidade, né? 14% dos chineses não estão conseguindo emprego e tudo mais. Então, os caras jovens estão numa situação onde você tem um país que tem menos mulher, as mulheres já estão começando a sair do país deles e ir para outros países assim, mais ocidentais. E tá começando a ficar. E dependendo da região onde ele mora, ele não pode se mudar de um estado para o outro por conta das leis de imigração dentro do país. Ou seja, ele acaba ficando numa escassez de buceta muito grande, cara, muito grande. E se ele conseguir ter uma mulher, como era o caso de alguns caras que tiveram um rolo com a Sister Hong, que tinha até um cara que tava pra casar e tudo mais. Ele gravou um vídeo até chorando depois que ele foi exposto. Chega uma situação aonde o cara, mesmo que ele não seja tenebroso, ele não tem muita opção. Sabe qual é? Porque o dinheiro conta muito, onde ele mora conta muito, a densidade demográfica de mulher daquele estado conta muito. Então, são várias coisas que vão pesando pro mercado sexual dele. E vocês sabem, né? Já tem uma penca de vídeos sobre isso, falando que existem homens que viraram basicamente herbívoros sexuais dentro da China ou em outros países asiáticos, por conta que eles não conseguem lidar com o mercado sexual que não é tão aberto. E aí fica uma coisa tenebrosa. Tanto é que aqui na Austrália tem uma coisa interessante. Quando você vai num puteiro, na Austrália de asiáticas, você senta no lugar, aí você é literalmente um senhor feudal, né? Senta no lugar e aparece um grupo de mulheres assim, parada na sua frente, a porrada de asiática. Aí você vai, escolhe qual que você quer. Epifania, você está falando por experiência própria? Não sei. Pense vocês aí que vocês acham disso aí que eu acabei de falar pra vocês. Mas não foi experiência própria não. Isso aí foi algumas pessoas contando pra mim. Mas enfim, fique aí na cabeça de vocês se eu sou um GPZero ou não, né? Isso aí vai ficar pros senhores de tentarem deduzir e tentarem descobrir. Fora que esses países de fora eles não têm a praticidade da prostituição, principalmente brasileira ou latina. Às vezes eu vejo os caras falando assim, não, porque a prostituição brasileira é muito ruim, porque você vai pro hotel com a mulher, fode com a mulher e é só aquilo. Cara, isso pros gringos é uma coisa maravilhosa. E até caras que têm uma beleza muito alta. Por exemplo, quando o Justin Bieber, não sei se ele tava solteiro na época, se ele tinha separado da Selena Gomez, ele foi pro Rio de Janeiro, eu não sei qual estado ele foi fazer um show, mas ele tava ou pelo Rio de Janeiro ou São Paulo, eu acho que era o Rio de Janeiro, não vou lembrar. E ele contratou umas garotas de programa lá, né? E aí teve até uma que falou como foi a noite com ele e tudo mais, sendo que, pô, num pensamento da maioria dos caras geralmente que tem uma repulsa por GP, os caras nem cogitariam. Você fala, pô, o cara é bonito, o cara é famoso, ele podia pegar uma fã, fazer isso e aquilo. Mas a praticidade da prostituição brasileira, ela é muito boa pro gringo porque é totalmente diferente. Porque, por exemplo, na Ásia, você não é só você. Não é tão comum você achar esse tipo de mulher que você só paga e fode com a mulher. Você tem que sair para um país um pouco mais escroto, por exemplo. Tailândia, o Laos, outros países assim, bem mais periféricos, onde isso fica muito mais latente, né? Aquele cara o Nômade Raiz já mostra isso muito bem, né? Mas em alguns outros países, principalmente, por exemplo, o Japão, a prostituição no Japão, cara, não são todos, né? Mas quando você fala de uma mulher japonesa, porque tem muitas mulheres que não são japonesas, que estão no Japão, na prostituição, e geralmente essas mulheres, elas são da Indochina, e aí a qualidade deles é muito mais baixa, são muito mais rodadas, são muito mais, tipo assim, mais pro asiático tem muita diferença, né? Pra eles é muito mais ruim, é muito mais baixa a qualidade. E quando eles vão ter que pegar uma que realmente é uma japonesa pura e tudo mais, geralmente o cara vai ter que sair, vai ter que beber, vai ter que ir para uns lugares, aqueles comes e bebes. É como se você estivesse num namorinho e depois você fosse pro tetel comer a mulher, né?
Então, de novo, é muito mais oneroso. Na China também é muito mais oneroso. Então, o cara se fode em todas as formas. Pra ter sexo casual, ele tem que ter um onerite bom, ele tem que ter uma condiçãozinha boa, porque as mulheres gostam de serem bem servidas na China. Claro, de novo, vai ter ouvinte que come mulher chinesa ocidentalizada. Eu tô falando mulher chinesa, chinesa mesmo, entendeu? E aí, se o cara for entrar no relacionamento, ele vai gastar muito mais. Tem casos extremamente bizarros aí dos caras fazendo um monte de loucuras financeiras só pra poder casar com a mulher chinesa. Um chinês, no caso. E aí você vai ter. Você perde a opção de relacionamento, você perde já fica uma opção muito cara, sexo casual, e a opção do sexo com GPs também não é tão palatável. Então o que sobra pro cara? O cara, porra, doido pra meter numa escassez fodida, o cara vê a Sister Hong lá, o cara olha e fala: já tô aqui, eu vou comer, foda-se. Claro, deve ter tido muitos caras que olharam aquela porra e falaram: meu irmão, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Só que a gente só tem a fração, a gente só tem a versão dos caras que comeram, né? Porque ela, obviamente, ela gravou só os caras que comeram ela, não os caras que negaram. Porque não faz sentido ela gravar e postar os caras que negaram. E você pode até ver que é muito comum, só quem tá na Austrália vai saber isso, né? De você ver muito australiano velho, assim, de seus 40 e pouco, ali chegando nos 50 e beirando ali os 60 também, com, sei lá, mulheres de 20 e pouquinhos anos, asiáticas, tu vê que é de um país periférico. Provavelmente aquela mulher era uma GP que ele conheceu em algum desses países e depois levou pro país dele, né? Ou tem muito australiano que, tipo assim, ele tem uma namoradinha em um país periférico desse da Ásia, porque é muito mais cômodo para ele. O que ele faz? Ele fica o ano todo trabalhando, tem contato com aquela mulher, viaja para aquele país, come, faz muito mais barato do que ele entrar no mercado sexual australiano, ainda mais na idade dele. Isso é muito mais prático para ele, entendeu? Isso é muito mais prático. E eu acho muito interessante como o gringo tem essa visão de praticidade sexual e o brasileiro tem uma visão muito mais romântica, né? De não, você tem que conquistar, você tem que fazer isso e aquilo. E os outros países, os caras só querem uma oportunidade para poder comer alguma coisa e não passar fome, né? Por isso que às vezes eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho o cara chegar e falar pra mim: porra, Epifania, eu tenho 30 anos, eu nunca me relacionei com a mulher. Aí eu penso, cara, sei lá, come uma GP. Se tu não. Claro, não é que tu não consegue. Vai ter uma mulher ali, um depósito ali que, porra, claro, não é o que você quer, mas só pra pelo menos perder o cabaço, cara, que a grande maioria das pessoas perde qualquer uma só pra pegar experiência, ou até com mulheres feias só pra pegar experiência mesmo, só pra não fazer feio quando pegar uma mais bonitinha, né? Ou aquele que quiser namorar. E o cara fica muito preso aqui, eu não quero pagar, que não sei o que. Existe uma visão muito romantizada das coisas. Que eu acho bobeira, mas enfim. Aí é de cada um, né? E aí você vê os gringos, eles não tem muito isso não, cara. Eles são muito mais práticos nessa parada. E, claro, se puder ter uma coisa de qualidade melhor, muito mais tranquila, eles querem. Mas se não tiver, se for só uma questão mais prática, eles aceitam de bom grado. E aí, no caso da Sister Hong, como os caras eles não têm opção, por exemplo, de um australiano, de um inglês, de um cara que vive num país de primeiro mundo, com moeda forte, com poder de transitar dentro do próprio país e até fora, como o chinês ele não tem esse poder, ele fica muito refém, num desespero, meio que num deserto sexual, a aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de condição. O cara tava querendo meter, ele foi lá sabendo que ia ser enganado, que ele não foi enganado na verdade, né, que ele sabia pra onde ele tava entrando. Ele viu aquele monstro, porque pra mim é um monstro aquilo ali, né? Ele viu aquele monstro e falou: cara, eu tô aqui, tô no inferno, vou abraçar o capeta, né? E aí que vem a parte dos cariocas, né? Principalmente do Rio de Janeiro. Porque eu acho. Eu já falei algumas vezes que o carioca ele tem um pezinho na bissexualidade, né? É uma coisa muito estranha.
e que geralmente eles fazem no sigilo e eles aceitam tudo só pra ter um pouco de migalha de buceta, né? O carioca ele tem muito disso, é uma coisa muito romantizada dele. E esse ouvinte que patrocinou o vídeo, ele até falou sobre o NGB News, né? Que o NGB News ele meio que mostra como o Rio de Janeiro é uma latrina. E até o ouvinte falou, poxa, mas isso aí não é mais uma visão antropológica deles? Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eram uns caras que queriam fazer um conteúdo sobre comunidades e tudo mais, conseguir parceria nas comunidades, nos bares que eles estavam apresentando. E eu sinto que o NGB News ele sofreu uma coisa meio que tropa de elite, mesmo que aconteceu no filme. Que é aquela seguinte coisa: você tem uma ideia, você tem um planejamento para construir uma coisa, mas ela fica famosa sendo totalmente o oposto do que você queria. Então, o que aconteceu? Eles queriam construir aquilo ali para ser uma coisa para falar sobre os bailes, mostrar a realidade do favelado, os bares do favelado, ter uma mídia dos favelados. Só que, em vez de ser uma coisa mostrando os bailes, sendo uma coisa, entre aspas, boa dos bailes, se tornou uma coisa ruim, cara. Se tornou uma coisa de todo mundo ver e falar, caralho, essa porra é a latrina do Brasil e tudo mais, olha só como são os bailes, olha como são as pessoas, olha o nível de seres humanos, se é que podemos chamar de seres humanos, né, que estão ali dentro. Tanto é que eles mostravam, bem no começo do canal deles, eles mostravam tudo. Então o pessoal chegava para dar entrevista, porra, cheirado, fumado, com lança-perfume, pô, com latinha, parecia que o cara tava com mal de Parkinson lá, balançando a latinha, tremendo pra cacete porque ele tava com baforando uma loló. Então ele mostrava esse tipo de coisa, eles cortaram porque tava ficando muito pesado. E aí eles começaram até entender como estava funcionando o público que estava assistindo eles, queriam ver a latrina, né? E eles coringaram no processo. Eles falaram, já que é isso que o povo quer, a gente vai entrar nesses bares, a gente vai pegar essas pessoas que são bem escrachadas, a gente vai dar uma humilhada ali porque o favelado ele não tem senso de humor, ele não tem senso de ridículo, eles não vão entender que a gente tá zoando eles, e começaram a sacanear os caras e gerar conteúdo em cima disso, meio que não uma coisa antropológica, de tentar entender como funcionam os bares e tudo mais, um estudo social, mas sim uma coisa de os caras coringaram, perceberam que o dava dinheiro, que o dava mídia e dobraram a aposta para escrotizar cada vez mais o conteúdo e pegar as pessoas mais sem humanidade que eles encontrassem no caminho, né? Então foi basicamente isso que eles fizeram, foi um estado coringa que eles entraram e que não sei como tá hoje, mas naquele tempo deu muito certo, eles estouraram muito por conta disso. E aí, indo pros cariocas, o Rio de Janeiro, ele tem meio que uma cultura e uma indústria da sexualização muito forte, muito aflorada, principalmente nas pessoas novas. Então, cara, eu vi coisas extremamente absurdas que eu já falei, de novo, eu não faço mais parte do Magpie, né? Não faço mais parte lá, eu já saí há um bom tempo, mas eu tinha feito um vídeo sobre a cultura da meinha no Rio de Janeiro, mas eu não vou entrar muito nisso aqui porque porra, o vídeo vai cair e eu vou dar só umas pinceladas. Mas era muito comum, às vezes eu tá no baile com a rapaziada, aí tinha aqueles moleques que tinham... Como funcionavam os bailes? Vamos supor, tem um baile que tá muito famoso nesse mês, então tá todo mundo pra esse baile. Nesse baile já tem umas mulheres que a gente conhece, que era do nosso círculo social, da escola, de outros lugares, e amigo de amigo, conhecido de conhecido. Então você tinha meio que um cartel ali que você poderia encontrar essas mulheres, tentar desenrolar e pegar. Só que às vezes você chegava no baile, essas mulheres já estavam com os caras, ou a gente não encontrava elas no baile, e acontecia algumas eventualidades. Aí tinha as mulheres do próprio baile, que aí você tinha que ficar desenrolando, e nunca era garantia que você ia pegar. E aí os caras que tinham mais um deserto sexual, aparecia uma opção extremamente tenebrosa, que eram os travestis e os homossexuais do baile. E cara, meu Deus, cara, eu não posso... Caralho, não sei nem como eu vou falar isso aqui, cara. Mas tu olhava assim, que pior que era muito homossexual velho, tá ligado? Sabe aquele maluco, aquele cara com
um cabelão, mas ele é meio calvo. Aí ele tá com um short apertado, cara. Um jeans apertado na bunda. Ele anda empinado. Ele tem aquela barriga de chope, tá ligado? Aquela barra barrala, ouvinte. Aquela barra barrala de, tipo assim, mal feita, tá ligado? E ficava andando no baile e ficava falando, eu quero chupar um novinho hoje, quem é o novinho que eu vou chupar? E todo mundo ficava rindo nos bailes, falando, olha lá, olha o fulano lá, rachando a cara, que não sei o que. Aí, porra, dava aquela hora, a gente descia do baile, aí chegava no dia seguinte, só vinha os papos. Aí, tá sabendo? Fulaninho botou, sei lá, vamos botar o apelido do cara. É. Pô, pegou o tapetinho, mané. Botou o tapetinho pra mamar lá no tal lugar. Aí tu fala, é mesmo, é? É, pô. Mas não é a primeira vez não, pô. Ele já comeu o tapetinho, já comeu o outro lá. Aí tu fala, caralho, é mesmo, parceiro? Ele é, pô, comeu, arrebentou dois, pô. Ele come direto. Aí tu começa a ver que os caras, eles pagam de brabo, que não sei o quê, mas eles têm tanta aquela visão de que você tem que transar, você tem que consumir mulher, você tem que ir atrás de mulher, que quando a opção não aparece, eles vão pro mesmo caminho que os chineses, né? Que comem a Sister Hong lá. Eles vão para um lado de começar a pegar. Eles vão descendo. Então você tem as mulheres que você quer pegar, aí as mulheres que você não quer tanto pegar, mas se você pegar vai ser muito bom. Aí tem aquelas mulheres muito ruins. Aí tem as mulheres tenebrosas, tipo assim. Caralho, parece seres do submundo, tá ligado? Aí vem os travestis, aí vem os homossexuais e, tipo assim, eu não sei nem o que tem mais, cara. Não sei nem se tem coisa pior do que isso. E aí os caras vão nessa rota. Aí alguns conseguem pegar as mulheres que sempre querem, aí pega aquelas intermediárias, pega a feinha, aí o cara vai na intoca, some do baile. Aí tu fala, pô, cadê o fulano, mas sumiu. Ih, sumiu, não sei onde ele tá não. Aí tu só vê de manhã cedo ele saindo da casa do. Da casa do. Ou do Veveco ou do homossexual. Aí tu fala, caralho, mano, caralho. Aí beleza. Então tem essa pirâmide sexual onde os caras vão ali pareando onde eles querem ir. E eles vão. E tipo assim, todo mundo sabe que eles, os caras fazem isso na intoca, mas fica uma coisa como se, isso é normal, o importante é empurrar. E tinha essa mentalidade na minha época, cara. Não sei como tá hoje, mas tinha essa mentalidade na minha época. O importante é jogar dentro e tudo mais. E até situações extremamente tenebrosas que, por exemplo, às vezes tinha uma mulher que era muito gatinha, muito gatinha. E mulher carioca tem muito disso. A mulher carioca ela tem uma coisa que ela gosta de humilhar o homem e de colocar o homem numa situação de humilhação ou ela demonstrar poder. E às vezes elas chegavam com propostas indecentes pros caras. Por exemplo, aí tinha uma mulher, tinha uma chamada Mariana que ela gostava muito de fazer isso. E realmente ela era muito gostosa, muito gata. Porra, assim, muito gostosa, cara. Muito, uma pardinha muito gostosa. E aí essa Mariana, ela fazia o seguinte, ela tinha um amigo dela que era vereador. Ela chegava assim e ela viu um cara que ela sabia que tinha muito tesão nela, que tinha muito tesão nela, e que o amiguinho dela, vereador, também tinha muito tesão no cara. Ela chegava assim, eu vou deixar você me arrebentar, mas você vai ter que me arrebentar junto com esse meu amigo. O que você, um homem normal, são, vai pensar alguma proposta dessa? Eu ia olhar assim e falar, pô, senta vocês dois ali, pegar uma perna de três e arrebentar na cabeça dos dois. Isso que é um homem normal pensaria em fazer, né? Porque isso é uma das propostas mais indecentes que uma mulher pode fazer pra você, pô. Tipo assim, é o cúmulo da humilhação, tá ligado? Mesmo que seja na brincadeira, é o cúmulo da humilhação você passar por isso. E isso era proposto pros caras. Isso era proposto. Pô, é até proposto pra mim também. E aí. Os caras olhavam, ponderavam, pensavam, falavam, cara, eu vou comer esse vereador? Vou. Mas eu vou comer, porra, Mariana. Então vale muito a pena. E os caras iam, irmão. Os caras iam, por quê? E aí você confrontava os caras e falava, cara, mas tu comeu um vereador, cara. Que é isso, cara? Tá maluco? Aí o cara fala, porra, mas eu comi a Mariana, ela é muito gostosa, que não sei o que. No final eu só peguei o vereador, só botei pra mamar um pouquinho, tá bom, que não sei o que.
mas eu comi ela, eu fiquei satisfeito e tudo mais. E os caras que estavam ao redor na conversa ponderavam e falavam, pô, cara, eu não faria isso não, mas eu entendo, era a Mariana, né? KKKKKK. Então, é uma coisa totalmente normal. E aí você vai ver até o próprio carioca. Você chegar pro carioca e falar assim, cara, tu faz tudo por mulher, tudo por sexo, tudo por você. Então, cara, faço, é a melhor coisa que tem. Não sei se vocês já perceberam esses influenciadores cariocas mais bonobo. Tem alguns na internet, provavelmente você segue algum. O cara fica o dia todo falando, não, você tem que pegar mulher, você tem que comer mulher, 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 mulher. Isso tá impregnado na personalidade, na cabeça do cara, culturalmente, né? A vida dele tem que ser em prol da mulher. Você vai ter o dinheiro, você vai ter sua meta, você vai ter o seu estilo de vida, nada disso importa. Importa o que você vai fazer, o que você pode fazer para atingir a noção de que no futuro, com aquilo tudo que você está fazendo, você vai conseguir pegar uma mulher. E aí você começa a deturpar a parada, por quê? Você perde a questão da cobrança. Então, às vezes você vai ver, você vai querer, sei lá, vai ter que pegar uma mulher e tudo mais, e ela vai te fazer uma proposta indecente dessa de comer um vereador amigo dela. Pô, tu vai acabar falando sim, porque você é educado, criado a aceitar esse tipo de coisa, aceitar o sexo. O sexo tem que estar em primeiro lugar. Então você aceita tudo em prol do sexo. E às vezes, quando você não consegue atingir o sexo, o que você pensa? Pô, eu não tenho poder de pegar a mulher, mas eu vou emular na minha cabeça esse macho suado de 4 com a luz apagada, ele vai ser uma mulher pra mim. Então se torna uma coisa totalmente doentia em prol do sexo e sendo a coisa mais importante na vida do cara. E aí eles aceitam vários tipos de coisa até entrar em tipos de relacionamentos extremamente dúbios, né? Por exemplo, eu acho que eu já contei esse caso aqui, mas é sempre bom recontar pro pessoal que é novo no canal. Eu tinha um amigo, um era meu amigo, o outro era só um conhecido, eu nunca fui amigo desse cara. E esse que era meu amigo de verdade, ele tava namorando com a mulher de uma favela. E essa mulher morava na casa do irmão, e esse irmão dela era casado com uma outra mulher, então morava as duas mulheres e o cara dentro da casa. E esse meu amigo, ele namorava a mais nova, que no caso era a irmã do cara. Aí você perguntava pra ele, pô, você tá namorando com essa mulher, tu gosta dela? Não, cara, você tá namorando porque ela é boa de sexo, não sei o que, até eu encontrar uma outra. Aí tu fala, ok, talvez tenha um sentido do que você está falando aí, tu quer só dar uma marmitada e usa esse namoro como uma coisa fake. Eu faria? Não. Mas ok, eu entendo, é o carioca. Aí, dentro dessa casa, o cara ia trabalhar, o cara tinha uns horários meio esquisitos lá, o cara ia trabalhar e ficava as duas dentro de casa, a esposa do cara e a irmã do cara. E a irmã do cara era a namorada desse meu amigo. Aí toda vez ele levava alguns moleques lá pra poder comer essa mulher casada, a esposa do cara. E ficava tendo uma rotatividade, que acho que todos meus amigos comeram essa mulher. Se você quiser saber, se você quer saber, eu não fui, eu nem te ideia desse tipo de parada. Eu fui saber logo no finalzinho, quando já tinha todo mundo comido, e eu nunca ia me botar numa situação de comer uma mulher casada dentro da casa do marido dela, e tipo, todos meus outros amigos comeu, cada um num dia da semana. Tipo assim, eu sou imundo, mas porém não mútil, sabe? Não tanto assim. Aí, beleza. Aí no final de semana, numa roda de amigos, a gente tava conversando e contando esse caso, essa mulher e tudo mais. E aí esse conhecido, ele foi junto com esse meu amigo lá pra comer essa esposa desse cara, na casa do cara, o que pra mim isso é muito bizarro, cara, muito bizarro. Aí ele foi pra lá, só que essa mulher, ela gostava muito de dar olhota. E eu não sei vocês, acho que parece que tem alguns caras que têm problema de comer olhota de mulher. Eu não sei o motivo, não sei se o cara acha muito apertado, se o cara não gosta. E essa mulher gostava muito de dar o botão. Aí ele falou, cara, não me sinto muito bem comendo essa mulher não, ela é muito cavada e tudo mais, eu gosto só de dar olhota.
eu quero. Eu não me sinto muito bem comendo ela, não. Aí esse amigo chegou e falou: Não, vamos resolver a situação, vamos trocar de mulher. Aí ele chegou pra namorada dele, falou assim: Então, pô, transa com meu amigo, que não sei o que, eu vou trocar, vou comer a esposa do teu irmão. A gente vai trocar assim. A garota: Não, eu não quero, que não sei o que. Não, vai. Aí eles trocaram e cada um comeu uma. Então, entende como é doentio o Rio de Janeiro? É doentio, cara. Cara, tem mais história bizarra. Mas se eu contar aqui, eu sei que o canal vai acabar caindo, cara. Então não posso contar aqui. Eu, eu queria fazer isso em outro lugar, mas o projeto Magpie fracassou, né? E também tem certas coisas que não dá nem pra falar. Porque eu sei que eu vou falar, cara, vocês não vão acreditar. Sei que tem uma parada que eu vou falar, vocês não vão acreditar. E vocês vão me julgar muito, então eu vou ficar quieto aqui pra não falar muita merda. Mas é esse nível. Então, esse nível. Aí você vê, o cara se coloca numa condição de ir pra casa de um cara dentro de uma favela, comer a mulher do cara na casa do cara. Se ele é pego, o cara mata ele, cara. É isso que vai acontecer. Tá ligado? E tem a chance da doença, porque tá todo mundo comendo essa mulher. Ou seja, é um ambiente extremamente insalubre. E quando os caras não conseguem ter acesso à mulher, eles vão pro caminho da homossexualidade. E tem toda aquela visão, uma visão totalmente doentia dos caras que eles falam assim: Não, mas eu só comi, pô. Eu só comi ou eu só coloquei pra mamar. Eu lembro que uma vez eu tava num serviço, tava num trabalho que eu tinha. Acho que foi ali pra 2013, cara. Eu tava trabalhando com um cara, aí, cara, no meio da madrugada, a gente conversando. Aí o cara vira pra mim e fala assim: Ah, não, mas eu sou heterossexual, mas já botei um homossexual pra mamar. Eu, como assim, cara? Pô, se tu botou um homossexual pra mamar, você não é heterossexual, pô. Porra, é essa? Não, mas veja bem. Eu tava no trabalho, ele falando, eu tava no trabalho, a homossexual ficou chupando uma parada na minha frente, assim, me instigando. Aí eu fiquei de pau duro, ele olhou, ele viu, ele perguntou se eu queria uma mamada, eu falei que sim, me mamou. Mas eu sou heterossexual, sou casado, tenho filho. Aí eu olhei pra cara dele, dentro dos olhos. Cara, sabe quando tu olha pra dentro dos olhos da pessoa, dentro daquela, dos olhos dela e fala: Que porra é essa, cara? Que porra de papo é esse, cara? E o cara, ele vai contando isso na roda na roda do pessoal da conversa, tá todo mundo ali conversando. E ninguém questiona o cara. Aí você vai questionar, todo mundo fica contra você. Fala: Não, mas veja bem, olha só, realmente não é uma coisa muito boa, mas num caso desse o cara não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, irmão. Cara, tem um cara chupando sei lá, um pedaço de caldo, um pedaço de cana na tua frente. Tu fica de pau duro, o cara pede pra você. Pergunta pra você se você quer uma mamada, você aceita, cara. Pô, que mundo é esse, cara? Mas é de novo aquela coisa. Existe uma noção que o sexo é tudo, o sexo é a coisa mais importante. Isso é potencializado com a questão da libido e a gente chega nessa situação. E aí você vai ver que isso vai em vários níveis da sociedade, né? Porque, por exemplo, o cara que tá no baile, às vezes ele não quer estar no baile. Tinha um amigo nosso que o apelido dele era Porco. O apelido dele. Que ele parecia um porco mesmo, né, cara? O cara, ele tinha o rosto dele era de um porco, era de um suíno. Aí a gente ia pro baile. Aí, tipo assim, no baile era separado. Tinha uns moleques que gostavam de beber, que eram os cachaceiros, beber, zoar e tudo mais. Tinha um moleque que era mais ficar no baile, ficar no canto do baile sem fazer absolutamente nada. Que era os esquizofrênicos, né? O cara ficava com uma latinha de cerveja encostado na parede do baile, lá escutando a música, olhando pra todo mundo, sem fazer absolutamente nada. Aí tinha um moleque que era só que ficava atrás de mulher o baile todo, bem de uma forma doentia. Aí você tinha os viciados, né? O bonde do moleque viciado, e aí sim ia. E esse porco, ele não era de nenhum bonde, cara. Ele não fazia nada. Ele não bebia, ele não corria atrás de mulher. Porra, ele não ia pra resenha dançar, ficar zoando o cara nos trenzinhos com a rapaziada. Porra, ele nem ficar na parede lá ele ficava. Ele ficava simplesmente parado de braço cruzado no meio do baile. Aí a gente ficava questionando: Por que esse cara tá fazendo? Por que esse cara tá aqui? Qual é a intenção dele, né? Mas aí que tá. Quando você perguntava: Pô, cara, o que você quer? Ah, não, cara, eu tô aqui porque talvez eu consiga sexo, consiga pegar uma mulher. Mas a gente falava: Cara, mas tu não tá indo atrás de mulher nenhuma, cara. Não tá fazendo absolutamente nada. Mas a ideia de que ele tem que correr atrás daquilo mesmo não querendo,
pairava na cabeça dele e iria para um lugar onde ele não bebia, ele não usava droga, ele não corria atrás de mulher, mesmo ele querendo a mulher, porra, ele não curtia o baile, não fazia absolutamente nada. Mas o cara tava lá, o cara se colocava naquela situação, e isso, tipo assim, e aí tem que fazer uma distinção, eram dois tipos de baile, tinha os bailes de favela, que não era muito meu estilo, e tinha os bailes, tipo assim, os bailes da Furacão 2000, esse tipo de coisa. Aí, Cabana Catonha, Rio das Pedras, porra, Rei do Bacalhau. Aí, porra, uma porrada de baile que eu nem mais lembro mais, cara. Aí, beleza. E o cara ia, ele se colocava nessa situação porque na cabeça dele era coisa que ele deveria fazer mesmo ele não querendo. E aí você vai ver muitos caras que vão entrar na droga, vida promíscua, fazer um monte de coisas na vida deles em prol dessa coisa de que eu tenho que encontrar a mulher e eu preciso de sexo. Ao ponto de que quando ele não conseguir, ele vai cair no ou numa situação de pura humilhação para ter uma mulher, né? Pegar uma mulher maluca, uma mulher rodada, qualquer tipo de coisa desse nível. E ele vai aceitar isso e todo mundo vai achar que ele tá certo porque ele tem uma mulher. Ou ele vai pra rota da homossexualidade, né? E eu tenho que fazer até um parênteses aqui. Os caras que iam pra rota da homossexualidade eram dois tipos. Era ou o cara muito viciado, nível de tá quase cracudo já, ou era o cara que ele não era só muito feio, ele era aquele feio que tava no bonde, mas ele era invisível, tá ligado? Porque uma coisa é você ser feio. Ah, você é feio, porra, mas você é um cara descolado, porra, você conversa com todo mundo, se dá bem com todo mundo, porra, tu joga bola com a rapaziada, vai pro baile com a rapaziada. Tu é um cara maneiro, tu é um cara do bonde, tá ligado? Você só é feio. Normal, coisa normal. Feio é o que mais tem. Aí beleza. Mas tem os caras que eles eram feio e eram estranho. E aí que é o problema. Tu é feio e tu é estranho, parceiro. Aí fudeu. Aí fudeu. Aí fica ruim, mano. Porra, a gente já é feio, irmão. Porra, tu ainda vai ser estranho, tu ainda vai ser meio esquizofrênico. Aí não dá, né? Aí pega muito mal, mano. Pega muito mal. Mas enfim, então era esse tipo de cara que acabavam nessa situação. O cara que tava muito viciado. O cara que era muito feio, que não conseguia ter nenhum tipo de. Nem as feinhas do baile o cara conseguia arrastar. Então, porque aquela coisa, como os homens do Rio de Janeiro, eles buscam o sexo de uma forma muito intensa, as mulheres tendem a ser como posso dizer, mais escrotas, mais arrogantes, tem toda uma humilhação envolvida, porque eu sempre uso esse exemplo até com outros amigos aqui da Austrália. Eu falo, cara, a mulher australiana, ela é mais. A mulher australiana, não australiana, mas a mulher gringa de forma geral, ela é mais promíscua do que a brasileira? Eu acho mais promíscua. Porém, ela é mais feminina, ela é mais educada, ela tem umas coisas que, tipo assim, são características femininas. Mesmo que ela seja mais esquerdista. Aí, pô, uma vez eu tava vendo uma mulher toda tatuada, meio gordinha assim, de cabelo rosa. Porra, mas a mulher parecia uma menininha falando, o jeito que ela agia e tudo mais. Mas se tu olha pra cara dela, tu vê, pô, uma esquerdista maluca feminista. Mas a mulher ainda tinha aquelas características femininas. Você vê uma mulher hoje, mas até essas esquerdistas que aparecem na internet, tipo assim, uma sardada vida, essas mulheres que tu olha pra cara dela, tu vê uma coisa pesada, um sentimento pesado de rancor, de ódio, de frustração, tá ligado? Uma coisa ruim, cara, que você não sente tanto nas gringas, cara. E a mulher carioca, ela tem isso, mas ela tem uma parada de que ela quer ser homem. Ela quer mostrar que ela é superior ao homem. Ela vai colocar o cara na situação de humilhação. Então tem aqueles casos onde o cara, ele pode pegar aquela feinha, mas se ele chegar ali, a mulher vai dar uma humilhada nele antes de dar pra ele, sabe qual é? Então ele vai tentar puxar ela ali pra desenrolar ela no cantinho. Aí as amigas dela vão zoar o cara. Aí vai todo mundo, aquela rodinha das amigas dela, começar a zoar o cara, começar a zoar a mulher, tentar fazer com que ele não consiga pegar aquela mulher. E é o que sobra pro Beta. Aí o Beta olha, ele vê sei lá, um homossexual conhecido da favela no baile, ou conhecido assim dos bailes de forma geral. O cara olha e fala, eu vou ali mesmo porque é o mais fácil, porque é o que sobra, entendeu? Aí o cara vai. E tem um caso icônico, cara, pra fechar aqui, que eu
que eu nunca vou esquecer essa porra, cara. Uma vez eu tava saindo de casa e tinha um vizinho, tipo assim, umas 4 casas à frente da minha, né? Eu tô saindo assim, eu tava saindo pra rua, aí eu era novo, eu tinha o quê? Porra, eu tinha 17, 18 anos agora, acho que era a cidade que eu tinha. Aí eu tô saindo pra rua, aí, pô, foi um dia que eu não fui pra academia, aí eu falei, porra, cara, eu quero jogar uma bolinha hoje, bora, final de semana. Era uma sexta ou um sábado, uma coisa assim. Aí eu fui na Lan House perto de casa. Aí eu falei, cadê a rapaziada pra jogar bola? Aí a rapaziada, o moleque tava lá, alguns que estavam lá, falaram, pô, cara, acho que os moleques não vão jogar bola não, os moleques estão curtindo hoje lá na casa do fulano. Aí eu falei, o que que tá acontecendo lá? Os moleques estão bebendo, uma resenha de leve? Aí o moleque, não, pô. Os moleques estão botando a Juju pra mamar. Aí o Juju pra mamar? Aí quem é essa mina? Aí os moleques começaram a rir. Aí fala, não, vai lá que tu vai ver. Aí eu falei, porra, caralho, tem uma porrada de moleque botando a mulher pra mamar dentro da casa do outro. Eu não vou fazer parte dessa sujeira não, né? Que eu não sou tão porco assim, não. Aí eu tô saindo, eu tô voltando pra rua, né, na minha casa. Aí eu tô encontrando um moleque assim da época. O moleque falou, não, porque tá todo mundo lá botando sabe quem é a Jujuca, não sei o quê? Aí eu falei, não, cara, porra, é um traveco do bar que a gente foi, mas é perfeita, é igual mulher. Igual mulher, totalmente feminina, perfeita, peita. É porque hoje em dia é muito comum ter esses betas aí, travequeiros, né? Mas no Rio de Janeiro, todos os vevecos que tinham, era tipo assim, era tudo silicone industrial, era aquela coisa extremamente tenebrosa, tá ligado? Mas essa daí, entre todas as que existiam, era muito feminina pros padrões da época. Aí eu lembro até hoje, o moleque falou, não, cara, porque tem que ver o corpo, é diferente, ela aceita todo mundo. E olhando assim, falando, caralho, não acredito que o cara tá tentando me convencer. E o cara tá tentando me convencer a entrar na casa do outro maluco, cheio de macho, com pau de fora, comendo ou botando um veveco pra mamar, e empurrando no veveco. E isso é uma coisa boa, isso é uma curtição. Cara, eu. Aí você me pergunta assim: não, mas Epifania, vamos lá. Como você não coringou enquanto você estava no Rio de Janeiro? Como você não enlouqueceu? Quem disse, ouvinte? Ouvinte, preste atenção. Quem disse pra você que eu não coringuei?